Começando mais um Endurance Cast, hoje com a convidada super especial, empresária, empreendedora, hoje mentora agora, né, começando um novo projeto aí, Thaís Martins, é idealizadora do projeto Elas Correm. Prazer imenso ter você aqui. E conta pra gente um pouquinho como que começou a sua vida no esporte, como que o esporte entrou na sua vida. Bom, na verdade, primeiramente, muito obrigada. Obrigada. O esporte entrou na minha vida na minha infância como jogadora de handball. Então, assim, início da adolescência ali, eu fui pro time de handball no colégio. Mas antes eu sempre fazia alguma coisa, natação, dança. 4 anos começou com o quê? Qual tipo de dança? Eu fazia lá na Tia Lace, jazz. Jazz. E aí começou a dançar, seguiu quanto tempo essa dança? Fiz dança dos 4 aos 12 anos, mais ou menos. Certo, então vamos lá. Começou dos 4 aos 12 a dança, o handball entrou nesse intervalo. Entrou depois. Aí eu saí da dança e por conta de compromissos escolares, na época a escola exigia muito, eu estava muito cansada, muito sobrecarregada, e só que tinha um time de handball no colégio. E eu fui jogar o handball. Só que o handball, por mais que ele fosse um esporte que eu gostasse da energia que eu sentia, ele era muito agressivo, né? Eu acho que até hoje. Mas existia uma rivalidade entre os colégios. Na minha época, eu não estava no colégio que era considerado mais forte no handball, então a gente ganhava. Não era jogo, era pra apanhar. Era uma batalha, cada Então, eu joguei um tempo ali e logo falei assim, não. Pegou o finalzinho do ensino fundamental ali, entrando pro médio. Entrando pro médio. E acredito que eu tenha jogado até mais ou menos o final do primeiro ano. Do primeiro ano. E aí parei de jogar e fui me dedicar aos estudos. Estudar, parei totalmente com o esporte. Esporte, assim, que exigia uma maior dedicação. Mas é engraçado, eu nunca parei com atividade física. Ela sempre teve presente. Eu sempre fazia pelo menos uma caminhada. Então, a minha mãe me estimulava muito, minha mãe era muito de fazer a caminhadinha ali, né, matinal, e a gente sempre fazia a caminhada. Mas era só isso. E aí veio a faculdade, né, eu terminei o ensino médio, veio a faculdade, e na faculdade eu iniciei um processo, assim, muito complexo comigo mesma em relação a emoções, e que me levaram à obesidade. Então, foi na faculdade que eu fiz esse processo reverso de emagrecimento. Né? Eu falo que foi um processo, porque hoje eu consigo enxergar isso. Não foi da noite para o dia, não era questão de genética. Eu não acredito muito nisso. Não. Por mais que a gente saiba que a genética ela influencia ali, mas a gente, né, se a gente cuida, se a gente toma ali tudo que a gente precisa fazer em termos de alimentação e esporte, você não está fadado a ser gordo. Né? Mas tinha muito nessa época, na minha época, não sei se hoje o pessoal ainda dá essas perguntando. Enquanto tanta informação, né? Mas, será que é tireoide? Será que, não, porque ela tem genética. E eu comecei esse processo e totalmente longe do esporte. Nem imaginava o quanto me fazia falta, na verdade. Né? E até chegar lá aos meus 130 quilos. E quando eu estava aí nesse auge, eu fui pro CrossFit. Com 130 quilos, mais ou menos, você foi pro CrossFit? 130 quilos. Gente! Fui porque, na época, o Thiago era amigo de infância nosso, muito amigo do meu irmão, China, e ele tava abrindo o CrossFit aqui. E aí eu fui como aquela coisa, não, ele vai abrir, vou começar, mas eu gostei muito da energia. Da dinâmica, o CrossFit ele é apaixonante. Exatamente. E principalmente uma coisa que me chamava a atenção no CrossFit era que era eu superando meus limites. Eu não precisava ficar preocupada, porque eu acho que é importante no esporte em grupo, é muito legal, muito interessante, mas a sobrecarga, para mim, de ficar preocupada, eu não posso errar, porque senão meu time todo
né, vai ser prejudicado. Nossa, aquela menina vai vir, vamos ir embora, vai me dar uma cotovelada na cara, vai... Não, era o meu momento ali no CrossFit. E eu tinha muita força, por incrível que pareça. Eu ficava assim, como, mas é porque a gordura te dá, né? Aham. É o peso ajuda bastante na. Isso. Proporcionalmente. Mais uns 2 anos e meio, 3 anos. Eu só parei porque eu lesionei. Lesionou o quê? Lesionei a lombar. A lombar? É. Lesionei por conta de responsabilidade minha. Porque aí é você e você, mas você quer se superar. E eu queria colocar carne, fui fazer um agachamento de carne. Com muito peso. E acabei lesionando. Fiquei 6 meses para me recuperar, depois tentei voltar, mas aí... Nesse período você emagreceu, você, tipo assim, teve uma melhora do condicionamento, o que aconteceu ali vamos falar assim, nesse período de 3 anos? Nesse período não, assim, na verdade, depois que eu comecei a engordar, eu fiquei oscilando muito, eu fiquei no efeito sanfona. Então, eu já teve épocas na minha vida de eu tomar um remédio e emagrecer 12 quilos em um mês. Parava tudo e subia. Aí 15, é o efeito rebote, né? Então, nessa época do CrossFit, eu emagreci um pouquinho, mas aí eu tinha muito na minha cabeça, nossa, eu emagreci. Vou comemorar. Aí do sanduíche vinha uma pizza, um sorvete, né? E aí eu engordava de novo. Então eu ficava naquele sanfona. Eu não tive um emagrecimento tão significativo no CrossFit como eu poderia ter, porque é possível, né? É uma atividade que exige muito, então você perde muita caloria ali, seu corpo depois fica perdendo calorias ainda, mas eu não tive isso. E aí eu fiquei um tempo parado, um tempo sem nada, e já pulando para 2022, em 2020, na pandemia, quando a gente estava em casa, a gente meio que começou a virar, né? Surtou ali uns aninhos. E aí, uma prima me chamou para fazer uma atividade ao ar livre na Beira Rio com personal. E eu fui. Eu fui e fazia com ela ali, e ação mesmo, mas só com peso do corpo. Do corpo, algumas filhas e halteres e tal. E eu ia, gostava, mas não era aquela coisa ainda que me motivava, então eu parava. E em 2022, eu participei de uma imersão de desenvolvimento pessoal, eu fiz esse final de semana novamente. Eu tive um alto impacto emocional lá, e eu percebi o quão eu gostava do esporte. Sempre, a vida toda. Então, comecei... Desde jovem, desde criança. Desde criança. E por que eu estava afastada? E várias outras coisas relacionadas à minha autoimagem, autoestima, por que pensar na obesidade daquela forma, se eu não me enxergava daquele jeito, né? E aí eu voltei decidida a cuidar da minha saúde. Fazer um acompanhamento, né, com endócrino, nutricionista na época, e voltei para a musculação. Fui fazer a musculação. Logo em seguida, eu resolvi fazer bariátrica. Porque eu tinha na minha cabeça, assim, o processo vai ser muito lento. Eu preciso de uma ferramenta para me ajudar a não desistir pela lentidão do processo. Eu sei que tem essa necessidade de ser imediato, né? Quero né? Mas eu tinha uma consciência. Eu não queria fazer a bariátrica para emagrecer e não ter que fazer nada. Eu me comprometi, quando eu resolvi fazer, porque é uma cirurgia, você aplica anestesia, você está sujeito a ter uma complicação cirúrgica ou até mesmo um risco de vida. Então, é um passo muito importante, né? Foi uma das decisões mais importantes que eu tomei na vida até hoje. De fazer um procedimento ali, né? Sim, minha vida. Eu não sabia o que estava por vir. Eu não tinha bons exemplos de quem tinha feito bariátrica. Eu via ao meu redor, as pessoas ou engordavam tudo de novo, ou elas desenvolviam um alcoolismo, alguma compulsão, depressão. Então, eu falava assim, eu vou fazer tudo o que eu puder fazer, né? Eu já fazia terapia na época, eu nunca vou deixar de fazer terapia, eu não vou deixar de fazer atividade física. O compromisso que eu fiz comigo, quando eu fui fazer a bariátrica, foi, eu não vou ficar essa atividade física nem um dia da minha vida. Tanto que
se tiver um dia, por exemplo, no domingo, não, hoje eu não vou treinar e tal, eu faço uma série de abdominais em casa, criar um conteúdo comigo. Sempre ativo agora. Sempre ativo, né? E além de cuidar da questão de alimentação, eu não álcool, de alta baixíssima. Não bebo cerveja. Você mudou completamente, depois de 2022, ali, desse impacto emocional que você teve, foi quando você mudou a sua cabeça mesmo. Primeiro mudou a cabeça e depois mudou o corpo. Se eu não tivesse mudado a minha cabeça, eu acho que eu não teria tido o resultado tão bom quanto você teve no processo cirúrgico mesmo, porque eu conheço várias pessoas que fizeram bariátrica, não tiveram resultado, ou tiveram resultado, mas tipo assim, não ficaram ativas e começaram a ter um reganho de novo. Então, pegando a linha do tempo, 2022, a grande mudança de mentalidade. Dentro de 2022 mesmo, você fez o processo cirúrgico. E aí, iniciou o processo de recuperação ali, e quando entrou a corrida? A corrida entrou no final 2024. Então, e nesse intervalo do 22 ao 24, o que você fez de esporte? Musculação. Musculação foi o core ali da sua prática esportiva. Eu fiz assim que o médico da bariátrica liberou, né? A liberação era gradual, aí eu fui fazer caminhada quando ele liberou a musculação. E aí eu fazia musculação todos os dias, de segunda a sábado. Um ano depois da bariátrica, eu fiz procedimento cirúrgico reparatório, plástico. Uhum. Então eu tive que ficar mais um tempo, né? Porque eu coloquei prótese, então não podia fazer atividade de alto impacto de corrida, eu só pude depois de 6 meses. Então eu fiquei só na musculação. Mas sempre o meu repouso, o meu médico cirurgião plástico, ele ria muito, porque eu mandava uma mensagem, olha, hoje eu estou muito bem, eu não posso voltar pelo menos fazer uma caminhada. Porque nesse processo todo, eu só fiquei sem atividade física por recomendação médica. Só porque precisou mesmo. Só porque precisou, exatamente. E aí entrou a corrida na minha vida, de forma totalmente despretensiosa, sim. Foi a primeira vez que eu corri, foi um date de corrida. Olha, só foi um convite que te chamou para poder... Foi um convite. Eu estava conversando com um rapaz, ele corria, aí ele me chamou, vamos correr? Eu falei, eu não corro. Ele falou, claro que corre, todo mundo corre, né? Eu falei, não. Aí eu comecei a dar várias desculpas, porque a gente tem várias desculpas, né, na ponta da língua. Eu falei assim, não, meu fôlego é péssimo, eu não tenho coordenação motora, eu já torci o pé várias vezes, e eu vou cair, não sei o que, não. Vamos, a gente vai no seu rio, vamos correr 1 quilômetro, 500 metros, vamos no seu rio. Daí, eu tava muito interessada nele, eu falei, gente, ele vai desistir de mim, né? Aí fui correr com ele. E corri 2 quilômetros, direto, morrendo. Olha só. Mas assim, aí ele falava, não, na hora que estiver desconfortável pra você fala. Já tá desde que começou. Deu 2 quilômetros, a gente voltou caminhando, né, pra minha casa e conversou com ele. Você sabe que você corre, né? Aí eu falei, não, será que eu corro? Depois eu vou ver isso. Aí comecei a intercalar, eu sempre gostei muito da caminhada, eu intercalava, dava uns trotinhos, corria um pouquinho mais forte, caminhava. Um trotinho, corria um pouquinho mais forte, caminhava. Mesclando. Eu tive um problema muito sério assim no escritório, muito sério. Corri 5 km chorando a hora que eu terminei. Quando eu terminei, me veio uma sensação assim tão indescritível, porque ainda não dá até hoje eu não consigo descrever. Mas é um misto de capacidade, de superação mesmo, porque assim, eu tinha várias desculpas na minha cabeça de que eu não era capaz de correr. E naquele momento eu vi que eu era capaz. E aquilo me ajudou a resolver, inclusive, o problema. Porque me deu clareza. Eu corri sem fone, não tinha nada na época, nem fone, nem relógio, nem tênis. Corri com o tênis que eu tinha lá. Por sorte, era um tênis que depois eu fui descobrir que ele tinha amortecimento e tudo mais. Mas eu só corri. E aí, depois daquele dia, eu falei, eu vou começar a correr porque a corrida me traz essa sensação de bem-estar. E eu corria. De vez em quando eu corria ali, 1, 2 vezes na semana, eu não tinha nenhum planejamento de corrida. Só que eu comecei a ver que o meu tempo estava diminuindo à medida que eu ia correndo,
Eu tinha um amigo que às vezes corria comigo, e quando tinha alguém comigo, eu via que eu corria melhor na questão de velocidade. Parece que quando tem uma pessoa com você, né? Você puxa um pouquinho mais. Exatamente. E aí apareceu para mim, de repente, um negócio do circuito Tumbiarense de corrida. E eu vi e falei, nossa, eu nem sabia que Tumbiara tinha corrida. Tão engraçado, quando a gente não tá no mundo, a gente parece que não fica sabendo. Então, eu não era do mundo da corrida, eu nem sabia que existia, né? E aí eu fiz a minha inscrição, falei, eu vou nessa corrida. E fiz, e... Isso já estava ano passado ali, já estava na 25 ali. Isso, no comecinho. E aí, eu, do nada, me subo num pódio. Olha só. Eu fiquei em terceiro lugar na minha primeira corrida, na minha categoria, né? Aí, aquilo ali... A sensação é indescritível, né? Te dá uma motivação para melhorar. E eu falei assim, gente, eu, sem um tênis de corrida, sem um treinador, sem nada, eu consegui? Então, peraí, agora eu vou me dedicar. Aí eu contratei o Luan para fazer minhas planilhas, né? A gente fez um acompanhamento ali, e eu fui tornando aquilo um hábito, sendo disciplinada para cumprir todos os treinos, porque se você me entregar um treino eu vou fazer, e fui melhorando. Nunca pensei lá, quando eu comecei, que a corrida ia se tornar algo tão importante na minha vida. Então, não passava pela minha mente, assim, fazer uma corrida, viajar para correr, jamais. E qual foi desse intervalo? Porque você fez várias provas em A1. Qual foi a maior distância que você já correu? Meia maratona, 21. Maratona. E qual foi, vamos assim, a que teve melhor impacto na sua vida? Você fala assim, que foi, lógico, teve essa primeira que você subiu no pódio, mas nesses últimos você fala assim, foi uma ótima experiência, não que foi transformadora, mas de experiência, que você viajou pela experiência. Qual que foi, aonde você já correu? Foi essa de Brasília, a meia maratona, seja por conta da distância, né, o desafio de não conhecer o percurso. Eu não sabia se eu ia conseguir correr o percurso todo, porque eu fui treinando, e à medida que a gente vai treinando, as distâncias vão aumentando, então eu já tinha feito um treino de 21. Mas uma coisa é você fazer um treino de 21 na sua cidade, conhecendo o percurso, e sabendo que, escolhendo a rota. Se der algum problema... escolhendo a rota. Eu escolhi, né, o percurso que eu quis fazer, o que era mais confortável para mim. E, se der errado, eu pauso o relógio aqui, paro, descanso, porque é só um treino, né? Na prova, não. A sua cabeça, ela fica, assim, a 1 milhão. São vários. Eu não gosto de fazer prova de fone. Não gosto. Também não gosto. Eu gosto de ficar com os meus pensamentos. Um dia eu falei isso com uma pessoa... Aí ela falou assim, Deus que me livre, ficar com os meus pensamentos intrusivos. Eu falei assim, não, eu gosto de ouvir minha respiração, minha pisada, eu gosto de ouvir o que está acontecendo à minha volta, e principalmente eu gosto de estar ali pensando nas minhas estratégias, no que eu vou pensando na minha história. Brasília, a Monumental de Brasília, que foi a meia maratona que eu fui, foi muito especial, porque durante os 21 quilômetros eu recapitulei toda a minha história. Então, assim, eu pensava em várias coisas que já aconteceram comigo, episódios onde eu tive dificuldade por conta da obesidade, de uma cadeira quebrar no barzinho, eu me senti constrangida, de um cinto de avião não servir e eu começar a chorar ali aos prantos. Eu já passei por tudo isso. Estar ali, em uma meia maratona, vou emocionar difícil quando lembra de todo o processo. É diferente, é emocionante. Estar ali, sabendo que eu não tenho limitação nenhuma, que nada podia me parar ali, que era só eu fazer aquilo que eu tinha treinado para fazer. E que eu podia passar por qualquer situação, que mesmo assim eu ia levantar, ia seguir, porque ali podia acontecer, podia torcer um pé, podia dar uma dor, mas tá tudo bem, né? Isso acontece, faz parte do nosso processo. Então, foi muito, muito, muito especial. Eu chorei metade da minha corrida. Metade, assim. Cada ponto que você lembrava ali. A cada ponto,
chorava, teve uma hora que eu chorei soluçar assim mesmo, só liguei de vídeo pra minha mãe correndo, eu corri o percurso inteiro, liguei de vídeo pra minha mãe e só agradeci. E foi resolvendo vários problemas emocionais ali ao longo do percurso. Porque desde adolescente, como a minha mãe, ela era gordinha, minha avó, todo mundo, aquela coisa da genética da família. Genética familiar. Ela sempre pegou muito no meu pé. Então, eu adolescente, eu nem assim, não tava nem no sobrepeso. Mas a minha mãe regrava, sabe? Fazia dieta. Não tinha esse negócio de açúcar todo dia. Não tinha. Então, assim, eu liguei para agradecer mesmo. Porque eu acho que talvez se ela tivesse deixado o negócio correndo solto, eu tinha entrado na obesidade muito antes, porque querendo ou não, eu já entrei quando eu era adulta, então era uma consciência de eu correr atrás mais fácil, né? E agradecer também pela vida, né? Porque querendo ou não, os nossos pais que nos deram a vida, então naquele momento ali eu só queria agradecer. E foi muito especial, essa coisa foi muito especial. Foi uma corrida que mexeu com o seu emocional. Sim. E conta pra gente em relação ao eu sei que você correu a São Silvestre, né? Sim. Isso, a São Silvestre. Como que foi a experiência de correr a São Silvestre, que é uma das provas mais famosas do país? Então, se eu pudesse fazer um top 3 de corridas, você pediu para eu escolher uma e foi a Monumental. Foi a Monumental, né? Mas no meu top 3, a São Silvestre estaria em segundo e tem uma corrida aqui em Tumbiara específica que estaria em terceiro. Foi, assim, muito mágico também. Porque quando criança a gente assistia, eu assistia pela televisão e eu achava, sim, e eu achava aquilo tão distante, mas tão distante, aquele negócio, coisa de TV mesmo, sabe? E estar lá e viver algo que eu vi na TV foi a mesma sensação que eu senti quando eu fui na Disney. E quando eu fui na Disney também, eu falei, eu não acredito que eu estou dentro da Disney que eu vi nos filmes. Era assim, surreal. Então, e a energia lá é muito legal. Porque o que é a São Silvestre? A São Silvestre não é uma corrida para se correr. Não é. Ela é uma corrida para você viver a experiência. Porque dificilmente você vai correr o tempo todo. Quem tá ali pela premiação e tudo mais, sim, né? Mas dificilmente você vai correr o percurso todo, porque é muita gente. Tem idoso, tem grávida, tem pessoas com deficiência física, com limitações corporais. O Mamute correu a São Silvestre, o Mamute é conhecida aí, né, por todo mundo. Eu passei, na hora que eu passei do lado do Mamute, eu e a Renatinha, assim, a gente olhou uma pra outra, assim, e falou, cara, que surreal, que superação. Ele vai terminar. Ela falou, não, ele vai terminar, com certeza. Então, assim, não dá pra você correr no seu melhor o tempo todo. O percurso é desafiador também, não é fácil. A Brigadeiro, que todo mundo fala, eu subestimei, porque eu falei, todo mundo fala, mas é coisa de internet. Não é coisa de internet. Ela é puxada. Ela é uma subida puxada que tá no final. E tava muito quente, muito abafado. Então, são vários desafios. Mas viver a experiência, eu parei do lado de bloco de carnaval, pessoal tocando samba, eu parava e filmava, Viver essa experiência é muito bacana, porque realmente é algo que a gente pensa que está muito distante, não está. Foi uma realização ali de uma experiência mesmo. De uma experiência, exatamente. E dessas provas, a gente teve a Monumental ali, que mexeu com o seu emocional, você reviveu várias coisas ali. Teve essa que você reviveu uma infância que trouxe ali para você uma experiência. Tem essa terceira daqui de Tumbiara mesmo? Tem essa terceira, porque aí essa terceira eu acho que já foi mais algo de controle de corpo e mente, que foi a prova do meu RP nos 5 km. Meu RP nos 5 km hoje é 4,58, que é algo que eu nunca quero bater. Foi o RP, para não ficar o RP mesmo. Exatamente. E foi sem querer. Totalmente sem querer. Eu não ia participar dessa prova. Você lembra dessa prova? A gente já fazia acompanhamento e eu acho que eu te avisei na semana. Falei assim, eu não ia participar de uma prova. Você até me deu as dicas ali de, não, toma um gel antes, que era só 5 quilômetros, né? Na comunidade, né, que você fazia parte. Aí a primeira edição, ela foi feita dentro de um projeto ali do Mês da Mulher, da comunidade e tudo. E aí nessa segunda edição agora, já foi uma corrida que foi feita por mim, em parceria com a Rina. Ela entrou comigo de parceira nesse
nesse projeto. Então, hoje, a Elas Correm é um projeto meu e da Rina. E a comunidade entrou só como apoio, porque nós já não fazemos mais parte do núcleo ali da comunidade. Isso. E assim, você me perguntou como que é organizar um evento de corrida. A questão não é só organizar um evento de corrida, é organizar um evento de corrida para mulheres. Mulher é muito exigente, muito exigente. Então foi um grande desafio. Na primeira edição, eu tive muita ajuda do Luan em questão de fornecedores, de logística, né? Ele me deu ali todo... Na verdade, ele fez uma consultoria para a gente e nos deu todo o caminho ali. E aí, nessa segunda edição, a gente já caminhou sozinhas. E foi bem mais desafiadora, porque nós queríamos algo melhor, maior, e foi o que aconteceu. Mas mesmo não sendo fácil, é assim... uma experiência incrível, porque a Elas Correm, ela não é uma corrida só para quem corre. Ela é uma corrida para quem quer se descobrir dentro do esporte, né? Seja na corrida ou não, porque às vezes você vai correr e vai ver que não é para você e tá tudo certo. Mas isso vai te dar uma inspiração, uma motivação para ir atrás de uma outra coisa. Nunca vi ninguém falar assim, não, isso aqui não é para mim, eu não quero, mas pode acontecer, né? É claro que você não vai e vai correr talvez os 5, os 10 quilômetros de uma vez. E a nossa intenção nelas correm é justamente essa. É falar que você não precisa correr o tempo todo, você pode correr, caminhar. O que importa é você estar em um ambiente ali preparado para mulheres, por mulheres, um ambiente acolhedor, né, um ambiente da gente fazer trocas de experiências, de vida. Surgiram negócios a partir do nosso grupo delas correm, sim, parcerias, né, profissionais, amizades. Então, a Rina, que hoje é uma das minhas melhores amigas, é alguém que a corrida aproximou para os meus dias, porque eu a conheci bem antes, através de uma cliente que eu tenho, e na comunidade nós nos aproximamos, mas foi a corrida que consolidou a nossa amizade. Então, assim, eu sou a prova de que a corrida pode trazer muitos benefícios e a Elas Correm é justamente para proporcionar que outras mulheres vivam o que eu já vivi dentro da corrida. Só que um ambiente só nosso, sem querer excluir os homens, né? Os homens são muito bem-vindos como os nossos parceiros. O Dr. Júlio é um grande parceiro nosso, né? Mas é aquele momento ali que é nosso, porque tem muitas mulheres também. Eu não vou porque eu tenho vergonha. Porque meu marido, né, não vai gostar. Então, assim, fazer uma corrida só para elas é uma junção de necessidades que a gente sabe que as mulheres têm de estar em um ambiente que é preparado só para elas usufruírem. Pensado mesmo, pensado por mulheres ali, pensado por exatamente. Cenário. Super interessante essa parte. E querendo ou não, traz um grupo diferente, que muitas vezes tem vergonha, tem medo de falar, não, mas eu vejo demais isso. Não, mas ele faz em 15, eu vou fazer em 40, eu vou fazer em 50. Então, traz mais conforto. Sim. É uma experiência, tipo assim, eu participei desse último, então pretende consolidar mais ou menos ali, ou elas correm com uma corrida anual, ou talvez 2 anual. Os nossos planos são 2. 2 por ano? 2 corridas. Era para ter acontecido em março, mas nós resolvemos antecipar, né, um pouco. E eu falo que foi Deus também que fez essa vontade no nosso coração. A mulherada estava pedindo muito para ter, elas correm de novo e tudo mais. Mas se a gente tivesse deixado para março, talvez ela não aconteceria por conta dos episódios. O episódio que aconteceu no Itumbiara, né, a prefeitura é um grande apoiador nosso, provavelmente nós teríamos que suspender em respeito, né, ao que aconteceu. Então, Deus desenhou tudo certinho para acontecer ali em janeiro, e nós queremos fazer outra no segundo semestre. Então, a intenção é ter Elas Correm a cada semestre. Né? Semestral. Isso. Fantástico. E juntando, agora vamos pegar todas essas informações que a gente viu aqui desde a sua infância, de dança, de handball, de passar pelo processo ali do crossfit, de começar a passar por uma jornada de transformação que envolveu a musculação, mas foi muito mais mental. E juntando tudo isso, aí a corrida com toda a parte empreendedora sua, o que você acha que mais teve de
pequenas mudanças, não foi grandes mudanças, vamos ficar nas pequenas mudanças ao longo desse processo que o esporte te proporcionou na sua mentalidade, né? Que você consegue recordar e falar assim, nossa, interessante, o handball me preparou para suportar a pressão da vida. Então, como que você enxerga o esporte e a mentalidade que você tem hoje? Em todos os momentos da minha vida, né, desde que eu comecei lá, eu acho que o esporte, ele sempre preparou a minha mente, condicionou a minha mente para lidar com pressão, né, para lidar com o grupo, porque por mais que a corrida seja um esporte individual, você está em grupo ali. Então você vai ver, por exemplo, alguém passando mal e você vai ter que reagir, né? Me deixa mais disciplinada. Então, porque eu não vejo a disciplina como uma grande mudança. Eu acho que ela é uma pequena mudança diária. Um reforço, né? Então, assim, e também acreditar na minha capacidade, sabe? O esporte, ele sempre veio na minha vida para me fazer lembrar da minha capacidade. Porque hoje, por exemplo, eu não danço. Eu sou péssima. Zero dança. Sou péssima. Mas eu sei que se eu treinar, eu vou conseguir. É porque eu não treino. Então, hoje eu ainda não ando de bike, porque eu não treino. Eu ainda não nado, porque eu não treino, mas eu tenho os planos de fazer um triatlo aí, né? Então, assim, eu acho que é muito isso, sabe? A corrida, ela transforma a minha mentalidade um pouquinho a cada dia para eu ter essa noção de capacidade mesmo. Que é só eu treinar, é só eu me preparar, é só eu ter um plano. E tudo isso é para tudo na vida. Eu acho que é isso que ela agrega na minha vida, enquanto empreendedora, advogada. Ela me faz ver o esporte, e hoje é a corrida que está presente na minha vida como esporte, me faz ver que tudo é uma questão de planejamento e preparação. Me planejei, me preparei, eu vou conseguir. Você executa. Exatamente. E de mentalidade, pensando de quem você era antes de emagrecer, né? Porque ali no Protagon você teve a oportunidade de mudar a sua mente. O que você acha que mais reforçava em termos mentais, comportamentais, para você manter aquele peso, e o que mudou depois do Protagon para você conseguir sustentar essa mentalidade e manter esse peso que você tem hoje? No Protagon, eu percebi que a gordura, ela era uma armadura que eu usava. Eu tinha uma crença limitante de que eu precisava ser muito inteligente, bem-sucedida, pelos meus próprios méritos. Que a beleza não podia estar atrelada a isso. Porque eu tenho uma história muito pessoal, onde eu via mulheres muito bonitas conseguindo coisas, e mulheres muito inteligentes que não conseguiam. E eu queria fazer parte do grupo, eu queria provar, na minha cabeça era para o mundo, mas era para mim, que era possível eu conseguir sendo uma mulher inteligente, mas eu me sabotava, porque eu tinha que ser, vamos dizer assim, feia. Não que eu fosse. As pessoas, quando eu comecei a contar a minha história, e eu já tive a oportunidade de contar de forma mais aprofundada esse processo interno, as pessoas que me conheciam falavam assim, nossa, mas eu não imaginava, porque você tinha uma autoestima, porque eu me arrumava, eu estava sempre bem vestida, mas aquilo era interno. Então lá no Protagon eu percebi que a gordura era uma arma que eu tinha. Era uma proteção. E aí eu decidi quebrar essa barreira de proteção. E foi por isso que eu entrei no processo de emagrecimento, que eu vi que eu não precisava mais daquilo. Né, que eu não precisava de nenhum reforço externo para me sentir bem-sucedida, porque aquilo lá era só coisa da minha cabeça. As pessoas não estavam preocupadas, porque tem uma frase que eu já ouvi há muito tempo e que eu levo para a vida e sempre ouço, assim, muita gente repete, que é o ninguém liga. Ninguém liga. Ninguém liga o que você está fazendo, ninguém liga se você está gordo, magro. Claro, vai ter um ou outro que vai comentar ali, né? Mas a verdade é que ninguém liga. Ninguém liga. Então, foi isso assim que mudou, que transformou a minha mentalidade, que foi o maior impacto que eu tive, que eu falei assim, não, e não era eu.
Não era eu. Porque a Thaís mesmo, era uma pessoa que amava esportes, era uma pessoa que gostava de se alimentar bem de forma saudável, gostava de ser ativa, que gostava de ter disposição. Eu percebi que eu já tinha minha sobrinha, e eu e minha sobrinha, a gente é muito, muito, muito grudada, e eu percebi que eu não conseguia brincar com a minha sobrinha, as brincadeiras que ela estava ali na fase de correr, de não sei o quê, pela limitação do meu peso. E aí tem uma determinada dinâmica dentro do Protagon, onde eu olhei para isso, e aí a pessoa que estava comigo na dinâmica falou: e você quer viver isso com os seus filhos? Você quer repetir isso com os seus filhos? Então aquilo me impactou muito, porque eu falei: não, eu quero ser uma mãe saudável, eu quero ser uma mãe do esporte, eu quero ser uma mãe, né, ativa, eu quero ser a mãe sarada que vai buscar o menino na escola. Então, foi isso, assim, foi muito mudar a minha visão sobre mim, recuperar a minha identidade. E aí, a partir desse momento, eu decidi ser a Thaís de verdade, que gosta de ser uma pessoa que vamos, se você me chamar hoje para vamos numa cachoeira, vamos remar amanhã, vamos, sabe? Eu não tinha essa disposição. Era exausta. Recuperou uma vitalidade que te faltava ali para executar, mas dentro de você estava bem sucedida, porque você buscou conhecimento, buscou ser inteligente, então ali dentro de você estava bem sucedida, não emocionalmente, mas psicologicamente no seu propósito. E aí quando você entendeu, assim, nossa, mas eu posso estar bonita, posso estar magra, saudável, fazer os que eu gosto e ser a pessoa inteligente que eu quero ser. Aí a mudança aconteceu. É que eu era bem sucedida profissionalmente, mas eu era muito triste internamente. Então eu dificilmente ia numa festinha de aniversário, em viagem com amigos pra praia, jamais, nunca, eu pôr biquíni na frente de um monte de amigos, nunca. Então assim, eu era aquela pessoa muito sozinha, muito solitária, sabe? Quando aconteceu de eu namorar nesse período, e foi por muita insistência, porque era aquele amigo que virava namorado, mas eu não queria, eu sabotava, eu fazia a pessoa se afastar de mim, era assim, era terrível mesmo. Então, assim, por fora todo mundo achava que estava bem, mas por dentro estava tudo em pedaços, sabe? E pegando agora, entendemos um pouquinho da sua jornada, e pegando agora uma projeção para o futuro. Pegando o que você projeta de você como pessoa, como empresária e como atleta. Porque eu tenho essa dificuldade, e o Renato, um grande amigo, e que é o meu professor de natação, de bike, que me ajuda bastante. Aí eu falo assim, eu não sou atleta. Não, você é atleta sim, mano. Você não é de elite profissional e não vive disso, mas você é atleta, mano. Você treina, faz tudo, são vários esportes, também você é atleta. É difícil a gente entender isso, que nós somos atletas. Mas o que você almeja nessas áreas de vida pessoal, vida empresária e como vida de atleta? O que você projeta da agora para o futuro? Bom, vamos começar pelo atleta. Em termos da Thaís como atleta, eu, nesse próximo ano, né, nesse ano de 2026, eu tenho uma meia maratona agora em abril, eu vou correr. E eu ainda não sei se eu vou querer no segundo semestre correr uma maratona ou fazer um triatlo. Olha. Não sei. Tá decidindo. Não sei, porque o triatlon é algo que me puxa muito, assim. Só que é aquela coisa, aprendi a nadar no rio e andar de bicicleta igual todo mundo aprende. É normal. Então é algo que vai me exigir planejamento e treino. Mas eu acho que o triatlon vai me desafiar mais, porque a maratona, querendo ou não, eu já corro. Eu sei que 42 quilômetros não é brincadeira. Mas é aquela coisa, não, é só você continuar fazendo, continuar treinando. O triatlon já me desafia mais. E eu gosto de desafio. Então, acredito que vai ser o triatlon aí. Mas tem muitas corridas, vou correr todas as corridas do circuito tumbiarense, se Deus quiser, e eu estiver em Tumbiara, eu quero correr todas. Mas, enquanto atleta na corrida, esses são os meus planos a curto prazo, né, no próximo ano aí. Como empresária, advogada, eu voltei agora, o Protagon, ele foi algo muito transformador na parte profissional.
Então a gente volta com 1000 ideias, 1000 projetos, a cabeça fervilhando. E eu voltei com algumas decisões. Estou como mentora já de advogados, né? Mas ainda era um projeto muito pequeno, muito orgânico ali, né? Eu mesma divulgando, sem tráfego, sem muita coisa. Mas agora eu estou com uma consultoria para a gente fazer uma esteira de infoprodutos, porque eu tenho muito conhecimento, são 14 anos de experiência. Meu Instagram está tendo um crescimento muito grande nos últimos tempos, a partir de coisas que eu aprendi, porque eu estudei muito. Não consigo não, tá tranquilo, tá pegando. Estudei muito, assim, muito, principalmente sobre marketing, né, marketing e posicionamento digital, e eu fui criando o meu modelo ali de posicionamento. Então vai ser muito nessa área, os primeiros infoprodutos. Então o meu projeto profissional para o próximo ano é me dedicar, né, tanto à advocacia, que não queria falar, mas provavelmente vai surgir uma sociedade aí. Ontem eu tive uma reunião e acredito que a minha futura sócia vá assumir uma parte do escritório, que é a parte operacional ali, processual, e eu vou ficar na de relacionamento, porque o cliente quer falar comigo, quer ser atendido por mim, quer que eu faça audiência, então não dá para fazer tudo, né? A parte processual exige muito e ela é uma pessoa muito boa nessa parte. E me dedicar aí a essa questão dos infoprodutos. E pessoal, eu acredito que vai haver uma mudança nesse próximo ano, uma mudança aí de endereço. Ainda não sei muito bem como que isso vai acontecer, mas eu recebi uma proposta relacionada ao meu profissional, ao digital, né? E eu tenho 1 ano para pensar nessa proposta. Olha só. Deram 1 ano para pensar nessa proposta. Uhum. Se muda de cidade, muda de estado, muda de vida. Exatamente. E é 1 ano até para eu reestruturar todo o meu negócio nesse sentido, né? Mas é uma pessoa que acredita muito em mim e que me faz acreditar também muito. Então pode ser que venha uma mudança. Fantástico, já tem toda uma jornada de transformação aí gigantesca, de pessoal, profissional e, vamos assim, esportiva. Inclusive na esportiva eu já te deixo o convite. Dia 6 de dezembro tem a minha primeira prova de triatlon em Jataí, tem o sprint triatlon e o half triatlon. O sprint triatlon é 950 de natação, com 20 km de bike e 5 de corrida. Então, o sprintzinho é o que eu recomendo para todo mundo começar. O sonho de todo mundo é fazer um Iron, um meio Iron ali, todo mundo que começa aqui se encanta com o triatlon. Mas o sprint triatlon eu te recomendo fortemente. Inclusive, tem esse convite e tem um de Brasília também. Esse é um pouquinho menor. Esse talvez eu faça ele, mas não está no projeto. É 500 de natação, 20 de bike e 5 de corrida. Então também o sprintzinho, ele... Esse de Brasília é quando? Ele é setembro. Legal. Em setembro. Tem um em julho, que é um circuito de Brasília de triatlon, que são 3 etapas. Tem uma agora, nesse final de semana, uma em julho e uma em setembro, se eu não estou enganado. Então, mais ou menos... Legal, dá tempo de treinar. Dá tempo de treinar. Se você já está no projeto aí, já dá tempo de começar um treino diferenciado. Eu tenho a MEI agora lá no Rio de Janeiro em abril, depois dá tempo de me dedicar aí para fazer... Agora que passar esse projeto é no Rio de Janeiro, né? Depois que passar esse projeto da meia maratona aí, ó, quem sabe já iniciar uma nova planilha. Sim. Bom, e agora para a gente poder caminhar para o fim, para encerrar, eu quero que você deixe sua visão, seu posicionamento, a sua recomendação para pessoas que querem mudar, que buscam uma mudança e não conseguem. Porque você conseguiu encontrar uma mudança. E até mesmo como que foi para você em relação a ter ideia, falando, por que eu vou no protagonista? Por que eu fui no protagonista? Por que eu busquei uma mudança? E muitas vezes tem gente que está ali querendo, mas não sabe por onde começar. Como você vê, o que você deixa de mensagem para essas pessoas? Bom, eu acho que o principal é não desistir de você, né? A gente tem que começar por aí. Todos nós temos problemas, dificuldades, desafios e limitações. Eu acredito que são muito mais internas do que externas.
Então, não desista de buscar melhorar para você. Não é pelo outro, é para você. Não se impossibilite, né, ou se limite de estar em lugares pelo outro, porque o outro vai pensar, porque se eu for nessa imersão, vão falar. Não, faça por você. Escuta seu coração. Qual é a mudança que você quer? Se você pudesse se imaginar num cenário ideal e perfeito hoje, onde você se imaginaria? Eu faço isso muito com as minhas alunas da mentoria. Eu peço para elas fecharem os olhos e se imaginar no seu cenário ideal e perfeito. E por que você não vive seu cenário ideal e perfeito? O que falta? O que tá faltando aí? Porque é meu casamento, porque eu não sei o que. Não, você. A gente está falando de você. A gente não tem o poder de mudar o outro, controlar o que o outro vai falar, vai fazer ou vai sentir. Então, não seja o Protagon, seja qualquer outra imersão de desenvolvimento pessoal, elas fazem a gente olhar muito para dentro e para a gente parar de olhar para os outros. Como eu disse lá atrás, ninguém liga no final das contas. É você e você. Seja no esporte, seja na vida, a todo tempo. É você e você. Então, foca no seu melhor, em fazer o seu melhor. E aí, o Protagon, dessa vez, esse último Protagon, ele me trouxe uma clareza muito grande sobre o meu fazer, sobre o meu agir, para mim e para a vida dos outros. Então, a frase que eu, Thaís, tenho para mim hoje, em tudo na vida é: tudo que eu vou fazer, eu faço como se fosse para Jesus. Fantástico. Ninguém que é cristão vai querer fazer algo mais ou menos para Jesus. Então, se eu vou correr, eu não vou correr mais ou menos. Se eu vou fazer uma dieta, né, Júlia, eu não vou fazer mais ou menos. Se eu vou entrar em um projeto, eu não vou fazer mais ou menos. Porque é para Jesus que eu estou fazendo. Isso mudou a minha... E ninguém me falou isso lá dentro. A gente teve um momento onde a gente olhou para a espiritualidade e isso veio na minha cabeça assim. Eu falei assim, gente, é muito fácil eu dar o meu melhor. É só eu fazer como se fosse para Jesus. Porque Ele deu a vida por mim. Por que eu não vou retribuir? Dando o meu melhor em tudo que eu vou fazer. Então, independente se você que está aí assistindo for em uma imersão ou não, aplica isso na sua vida. Se você acredita em Jesus, faça como se fosse para Ele. Ô, bebê, senhora. Uma participante especial. Oi? Fala oi. Fala oi. Fala oi, o que você quer? Você quer mais alguma televisão para você? Vai lá. Acho que ela queria só um colinho. Ela queria um colinho, ela queria atenção. E elas parecem tanto, demais, né? Bom, fantástico essa colocação sua de faça como se fosse para Jesus mesmo, se você estivesse fazendo. E aí, coloca um detalhe muito, muito grande em relação à execução. Porque muita gente deixa de fazer para ela mesma. Certo? Então, coloca um passo de execução que eu acho fantástico. Uhum. Porque eu acho que o que trava a maioria das pessoas é execução. Trava, certo? Igual, você sabia? Todo mundo sabe como que faz dieta, sabe como que treina, sabe o que precisa fazer. Eu acho que tem um detalhe da ciência ali que faz uma diferencinha, mas no começo mesmo, o fazer, o executar, todo mundo sabe como que faz. Mas a execução, o fazer. Uhum. E esse gatilho que você colocou na sua vida, certo? Por que não foi um gatilho de falar assim, cara, Jesus, eu não vou deixar de fazer. Uhum. Isso aí é fantástico, mas fantástico mesmo. E em relação a essa parte, vamos falar assim, o primeiro ponto de clareza que você teve, falar assim, não sei, eu preciso fazer, eu preciso entrar em execução, certo? Eu preciso botar. Hoje você tem essa clareza de falar assim, nossa, para mim, eu me coloquei dentro da minha estabilidade, dentro do meu emocional, o que eu vou fazer para Jesus. Mas antes, um passo antes, quando você achava que não era capaz, você fazia por você ou você fazia por algo ou alguém? Como que foi esse processo? Então, eu acho que foram fases na vida. E quando eu fui pro CrossFit, por exemplo, eu não fiz por mim. Eu fiz porque estava todo mundo fazendo. Tá todo mundo fazendo, então eu vou fazer. Entendeu? Mas isso não é de todo ruim.
Porque você está fazendo uma coisa Você boa. entrou em movimento, né? Se fosse uma coisa ruim, eu nunca, graças a Deus, a minha mãe, meus pais, né? Eles podem bater no peito e falar isso, que eu nunca dei trabalho, eu nunca me envolvi com droga, com nada disso. Ou seja, eu nunca fiz porque estava todo mundo fazendo. Porque tava, quando a gente é adolescente, jovem, tá todo mundo sempre fazendo um monte Sempre acha. de cagada, né? Então, assim, mas essas coisas, essas boas práticas, já teve vez de eu fazer pelo outro, já teve vez de eu fazer para eu superar, né, o meu limite ali, então, que aí já foi uma mudança. Eu acho que é muito essa mudança de mentalidade, sabe, Júlio? Quando a gente é mais novo, a gente faz pelo outro. A gente faz porque todo mundo fazendo. Porque minha amiga chamou, né? Ah, minha amiga chamou, eu vou. Ou por ser alguma coisa que você gosta. Tem tanta gente que gosta de dançar, por exemplo, e não dança. E ama dançar. Lá na Elas Correm, às vezes a gente tem algumas trocas, alguns momentos, e as meninas comentam, né? Ah, podia ter uma aula de dança e tal, porque eu gosto, mas eu não vou, porque meu marido não gosta, porque eu vou pra academia, essas coisas. Então, assim, fazer por você o que você gosta. O que você gosta de fazer? Vai lá e faz. Né? Por prazer mesmo, porque vai te dar aquela sensação, aquela satisfação. E aí, depois você vai transformando a sua cabeça. Não, agora eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Porque tem que ser feito. Eu não gosto de musculação. Eu não gosto. Amo. Tem gente que ama. E tá tudo bem amar. Eu não amo. Eu faço porque eu tenho que fazer. Eu amo a corrida. A corrida não tem dificuldade nenhuma em correr. Com chuva, com sol, não tem. Mas a musculação, quando eu comecei lá no meu processo, que eu falei, não, eu vou começar pela musculação, é porque a gente sabe que é bom, né? Para um processo de emagrecimento é muito bom, para ganho de massa e tudo mais, saúde. E eu falei, não, então é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu vou fazer, porque tem que ser feito. E aí depois você vai mudando o seu pensamento ao longo da jornada. O importante é fazer. Eu acho que mais importante do que o que te leva a fazer é você ir lá e fazer. E para alguém tirar um projeto do papel, certo? Para a gente encerrar, como que você pontua para alguém tirar um projeto do papel? Porque alguém quer fazer o Elas Correm, mas tem vergonha. Uhum. Alguém quer emagrecer, mas tem medo de começar um processo de emagrecimento. Como que é o projeto de tirar algo do papel para você? Vamos usar um exemplo, já que a nossa convidada especial chegou aqui. Vamos supor que esse alguém seja você. Você tem um projeto para tirar do papel e você não consegue tirar esse projeto do papel. Alguém vem, pega sua filha e leva ela. E vira para você e fala assim, Júlio, eu só te devolvo a sua filha o dia que você tirar esse projeto do papel. Você executou na hora. Na hora. Entendeu? Então, é algo que eu sempre penso também. E se a vida da pessoa que eu mais amo dependesse da execução desse projeto? Quanto tempo eu demoraria para executar? E aí vamos pegar uma pessoa que está obesa e não consegue emagrecer. Porque começa a fazer uma dieta, começa a fazer uma atividade, E se a vida da pessoa mais importante para você dependesse disso? Em quanto tempo você emagreceria 5 quilos? Não. Né? E por que você não é a pessoa mais importante para você? Porque a sua filha precisa de você. Não. Eu sei que ela é uma pessoa muito importante para você, mas e se você não estiver aqui? Entendeu? Cuidado, né? Cuidado. Então, é isso, assim. Coloca na sua cabeça que o você de amanhã precisa da atitude do você de hoje. Então, o futuro que você quer tá aqui agora, na decisão que você toma agora. Você vai passar seu final de semana assistindo a Netflix, eu adoro, tá? Assistir um filme, uma série, mas você vai passar o seu final de semana inteiro assistindo Netflix, comendo chocolate, pipoca, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou você vai parar e estudar aquilo que você tem que estudar, criar a sua agenda da semana, traçar um planejamento, ir para uma corrida. Então, assim, pensa que a vida da pessoa mais importante da sua vida depende daquele projeto. Ele vai ficar muito mais fácil de ser executado. Muito mais fácil. E eu falo porque eu apliquei isso na minha vida, sabe? Nossa, mas isso é uma bobeira da imaginação. Mas é a mente que comanda tudo que a gente faz. Pro bem e pro mal, a mente mente.
Tem uma frase muito famosa que fala que a mente mente. Então ela vai tentar te sabotar o tempo inteiro. Mas se você der comandos pro seu cérebro de que aquilo é possível, aquilo vai ser possível. Posso contar só uma coisinha que aconteceu? Sem problema, estamos aqui para extrair, porque eu vou te falar, cada vez o assunto vai ficando mais valioso. Eu fui no Protagon como convidada no executivo, que lá são 3 ingressos. É o Diamond, que é a parte da frente ali, que tem um lounge VIP, que tem acesso próximo ao Wendel, né? Tem o VIP, que é a intermediário, e tem o executivo. Eu fui convidada no executivo. É um convite que pelo Eds aqui, né? Pelos patrocinados. Quando eu tava indo pra Goiânia, eu falei assim, nossa, eu vou chegar lá e eles vão falar que meu ingresso teve um upgrade pro Diamond. E aí eu já li O Segredo, quem já leu O Segredo vai saber que é o que a gente manda de positivo, mas eu também converso muito com Deus. Aí eu vou fingir surpresa, porque eu já sei que vai acontecer. E aí já é uma conversa minha com Deus. E eu viajo. Se eu filmar, eu dirigindo e conversar, eu converso mesmo, eu não penso só. Eu converso. E aí eu vou fingir surpresa, aí eles vão querer filmar, eles vão perguntar o que eu achei e tal. E eu fui viajando nessa história, eu fui criando a história em detalhes. Quando eu cheguei lá para pegar meu ingresso, eles me deram o ingresso do executivo. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, né? Mas foi muito legal imaginar eu no Diamond. Eu ainda pensei desse jeito. Foi muito legal imaginar. No outro dia, eu recebo uma mensagem de uma amiga minha que é staff, falando assim, vão entrar em contato com você para fazer o seu upgrade pro Diamond como influenciadora. Olha só. Na hora, eu tava sentada na cadeira assistindo a palestra, na hora eu só fiz assim, obrigada, senhor. Valeu a pena o nosso papo. Valeu a ligação. Então, assim, eu me imaginei, eu visualizei vivendo aquilo. Só que nem nas minhas melhores visualizações eu me imaginei tomando um café com o Wendel Carvalho. E eu tomei um café com o Wendel Carvalho. Mas eu me imaginei naquele lugar, eu tomei posse daquele lugar. E trazendo pro emagrecimento, né? Isso aconteceu lá atrás comigo também. Quando eu decidi fazer a bariátrica, a minha psicóloga fez um movimento comigo de eu me imaginar magra. Eu não conseguia, eu tinha uma dificuldade, porque eu achava que aquilo era muito difícil. E aí eu me imaginei de biquíni branco na praia, magra. Um ano e meio depois eu fui para Araguaia, comprei um biquíni branco, botei o biquíni branco. Mas eu visualizei aquilo antes. Então, todo projeto que eu vou começar esses projetos agora, eu já me visualizo. Me visualizo milionária, ganhando muito dinheiro com a internet, morando numa casa que eu ainda não sei onde é, mas eu já tenho ela na minha mente, um sobrado lindo, com a minha família, com meu marido, com os meus filhos. Então, visualizar é muito importante. Esse desenho, né? Esse desenho mental, ele é fantástico. E para mim, que eu já passei por alguns processos, já fiz alguns cursos, eu consigo ver, tipo assim, várias ferramentas que você foi usando ali na sua vida. E como que foi o processo de aprendizado disso? Boa parte foi no Protagon, você deu continuidade posteriormente a esse conhecimento, como que foi isso na sua vida? Porque eu vou te falar, cada coisa fantástica que você fez, e muito diferente de algumas pessoas que sabem que aquilo existe, sabem que a ferramenta, por isso que eu falo da execução, sabem que a ferramenta existe, mas não executa ela. Isso. Aí entra muito a parte da execução. Eu já fiz muitos cursos e imersões, assim, eu fiz o Método CIS também do Paulo Vieira, né, que é também nessa área de desenvolvimento pessoal, e no profissional eu fiz outros também, com Joel J, com Ícaro Carvalho, Carol Cantelli, enfim, fiz muitas coisas, mas eu sempre apliquei. Eu nunca cheguei de um evento, e pode ser, essa semana eu tive uma palestra na UAB sobre traumas familiares. Eu desenhei um roteiro de vídeo, né? Escrevi um roteiro de um vídeo e já estou escrevendo um e-book sobre divórcio e já escrevi um prospecto ali de um dos capítulos do e-book, né? Foram coisas interessantes que ela falou. Então, assim, eu nunca saí de nada. Você pode ter certeza que eu vou sair do nosso podcast agora, porque eu já tive insights aqui, eu vou chegar ali e vou anotar no meu bloco de notas. O meu bloco de notas é uma coisa que só eu entendo. Só eu. Porque às vezes eu tô numa fila de supermercado e eu escuto uma conversa e eu, nossa, que interessante. Sou muito observadora. Então, tudo que você faz, todos os lugares que você vai, eu acho que você tem que estar aberto a ouvir mais do que falar, porque o ouvir te traz muitos ensinamentos.
e aplicar. Não adianta nada, você pode estar diante da melhor pessoa do mundo na sua área, no seu nicho. Se você estiver na frente dele ali, e ele te falar, faz assim, 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 e você não aplicar, não vai adiantar. Quando eu estava tomando café lá com o Wendel, eu trouxe uma questão para ele, porque a gente teve essa oportunidade. Aí eu falei, olha, eu já tenho isso, já sei isso. Eu estou muito na dúvida se eu compro o seu programa. Ele tem um programa de mentoria, que é um programa expressivo, mais de 60 mil reais. São 6 meses de acompanhamento. Eu falei assim, eu estou na dúvida se eu compro o seu programa ou não. Ele falou assim, você não vai comprar. Meu programa não é para você precisa de uma consultoria. Você só precisa de alguém que tira o seu projeto do papel. Você tem o conhecimento, você sabe executar, você precisa de alguém que monta, e aí a gente tem pessoas para te indicar e tal, você vai gastar menos dinheiro, menos energia, e você vai tirar o seu projeto do papel, porque o seu projeto é bom e ele tem muito futuro. Ele falar aquilo ali para mim, Júlio, foi como a pessoa pegar e me dar um impulso assim, tipo, veio como um foguete. Sabe, eu falei, cara, se esse cara tá falando, e tá falando pra eu não comprar o produto dele. Uma venda de 60 mil. Uma venda de 60 mil. Fazer uma venda de 60 Exatamente. Mil ali, aí entra muito o servir das pessoas, porque muita gente quer só fazer para ganhar dinheiro, fazer para ter visibilidade, fazer pela verdade, pelo ego. Mas aí você vê quem tá ali, porque o dinheiro é importante, claro, a gente quer ser remunerado, mas para realmente servir o outro. Naquele momento ele deixou de ganhar o dinheiro dele, mas ele me serviu como mentor e me falou o que eu deveria fazer. E é esse tipo de mentora que eu quero ser. Eu não quero ser a mentora só que pega o dinheiro do meu aluno. Eu quero ser a mentora que vai extrair o melhor dele ali, que vai falar para ele, não, agora não é o momento de você me contratar, você tem que contratar alguém X, Y, Z. Entendeu? Mas tudo isso precisa de execução. Se ele falasse isso para mim, eu chegasse aqui e falasse assim, ah, tá, depois eu vou procurar. Naquele dia eu saí de lá e falei, eu vou achar essa pessoa aqui. Porque eu quero a pessoa que está nesse ambiente, porque para mim ambiente é uma coisa que importa muito. Eu quero uma pessoa que esteja nesse ambiente. Eu vou achar uma pessoa desse ambiente e vou executar. Desde que eu cheguei, eu não parei um dia de executar aquilo que eu aprendi. E assim aconteceu nas outras também. É execução. Conhecimento sem execução não adianta, não resolve nada. Não, fantástico. Para cada processo que você vai ali de buscar evolução, você entende o que você precisa evoluir e como evoluir. E aí você bota no papel Sim. E executa. Executa. Ó, muito obrigado pelo papo. Foi fantástico, cheio de ideias, esclarecedor. Você quer deixar uma mensagem final para o pessoal? Como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Como que o pessoal te acha? Meu Instagram é Thaís Martins ADV, Thaís com H. Então, quem quiser, fique à disposição. Enquanto advogada, tem o link da minha agenda lá na bio. Lá na bio vocês encontram tudo. Link de agenda, mentoria, enfim. E tem muito conteúdo jurídico lá também. Eu mostro um pouquinho do meu dia a dia nesse processo, né? Como esporte, de emagrecimento, que nós estamos, né? O Júlio é o meu Nutri, e é quem me acompanha, quem faz o meu acompanhamento. E a mensagem que eu deixo para vocês é realmente de buscarem a melhor versão de vocês para vocês. Esse papo de melhor versão não é, por mais clichê que pareça, não é papo motivacional, não é papo de coaching, não é. É porque quando a gente encontra isso dentro da gente, e aqui eu não estou falando de corpo físico, de nada disso, isso é só consequência. É uma busca interna daquilo que você quer e de quem você é. Todo o restante vai ser uma consequência. O esporte que você vai querer praticar, a forma como você vai querer se alimentar. Quando a gente olha para o nosso melhor, não tem como a gente aceitar o pior. Seja no ambiente que a gente frequenta. Eu sou extremamente seletiva com tudo. Eu recebo muito convite para ir num aniversário, numa festinha, em lugares, em eventos. Mas o meu melhor não pode estar em qualquer lugar. E não é porque eu me acho diferente ou superior a ninguém, não. É porque eu sei de tudo que eu precisei viver para chegar até aqui. Então, buscar enxergar o seu melhor é você não negociar coisas pequenas do dia a dia e que são um prejuízo para você no curto, no médio e no longo prazo. E eu espero que é isso que aconteça na vida de vocês, que vocês busquem o melhor de vocês e possam viver a melhor versão que vocês puderem. Muito obrigado. Obrigada pelo convite.